Existe um tipo de força que não se aprende em academias, nem em livros, nem em discursos motivacionais. Ela nasce quando o mundo se cala, quando não há ninguém para ouvir o que você sente, quando o único som que resta é o da sua própria respiração. O silêncio não é apenas ausência de som, é o espelho onde a alma é obrigada a se encarar. E é ali, no escuro, que o inquebrável começa a nascer. Muitos dizem que querem ser fortes, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. A verdadeira força não vem quando tudo dá certo. Ela surge quando tudo parece perdido, quando os planos falham, os amigos somem e o chão desaparece. É nesse momento, em que o barulho do mundo se apaga, que o silêncio se torna o campo de batalha. E o inimigo é invisível. Ele está dentro de você. Ele sussurra: desista, isso não vale a pena. E você precisa aprender a responder, não com palavras, mas com resistência. O silêncio é o teste final. É o momento em que o forte e o fraco se separam. O fraco busca distração, o forte busca propósito. Enquanto uns se afogam na necessidade de serem ouvidos, o inquebrável aprende a se escutar. Ele entende que o som da própria mente pode ser ensurdecedor, mas é nesse ruído interno que o autodomínio é forjado. O mundo de hoje teme o silêncio. Vivemos cercados de ruídos, notificações, vozes, opiniões, julgamentos. Mas o silêncio é perigoso para quem ainda não aprendeu a se conhecer, porque ele revela o que você tenta esconder. Revela a verdade sobre seus medos, sobre suas fraquezas, sobre aquilo que você finge não sentir. Mas para quem busca crescimento, o silêncio é o mais fiel dos aliados. É nele que você entende que a dor não é inimiga. Ela é o mestre que ensina o preço da evolução. E quanto maior o silêncio, mais clara se torna a voz interior. O caos lá fora só tem poder sobre quem vive distraído. Mas quem aprendeu a viver em paz no próprio vazio se torna imune ao caos do mundo. E essa é a verdadeira liberdade. Há uma diferença entre estar só e estar em solidão. Estar só é circunstância. Estar em solidão é escolha. O forte escolhe o silêncio porque entende que ele é o único lugar onde as respostas reais aparecem. Enquanto o mundo busca validação, ele busca evolução. Enquanto uns gritam para serem ouvidos, ele se cala para entender o que realmente importa. E é nesse contraste que nasce o inquebrável. O ser que aprendeu a não depender de aplausos, nem de reconhecimento. Porque ele sabe que o verdadeiro valor não está no que dizem, mas no que ele se torna. Cada minuto de solidão é um tijolo no castelo da resistência. Cada lágrima contida é uma cicatriz que se transforma em sabedoria. E quando o silêncio se torna conforto, é porque o guerreiro finalmente aprendeu a se bastar. Há algo que acontece dentro daquele que permanece firme no silêncio. Algo que o mundo não vê, mas que muda tudo. É como uma semente que germina na escuridão. Ninguém vê o processo, mas quando ela rompe a terra, ninguém consegue ignorar o resultado. Assim é a alma do inquebrável. Enquanto todos dormem, ele constrói. Enquanto todos desistem, ele respira fundo e continua. Não porque seja fácil, mas porque ele entende que desistir não o levará a lugar nenhum. E seguir em frente, mesmo sem forças, é o único caminho. A solidão molda o caráter, o silêncio lapida a mente, e o tempo revela quem realmente você é. Quando o barulho do mundo cessar, o que restará de você? O eco do desespero, ou o som calmo de alguém que aprendeu a confiar no próprio caminho? O inquebrável não é aquele que nunca cai, é aquele que cai e levanta em silêncio, sem precisar provar nada, sem anunciar que está voltando. Ele simplesmente volta, mais calado, mais perigoso, mais consciente de quem é. O silêncio ensinou que força não é gritar, é suportar. Que coragem não é não sentir medo, é seguir mesmo com ele. E que grandeza não é sobre vencer os outros,
é sobre vencer a si mesmo. Quando o inquebrável se ergue, o mundo percebe, não pelo som que ele faz, mas pela paz que ele carrega, pela presença que impõe respeito, pelo olhar que já viu o abismo e escolheu continuar. Quando você voltar do seu próprio silêncio, nada mais o afetará da mesma forma. As críticas parecerão pequenas, as ofensas vazias e o medo irrelevante. Porque você vai entender que a única batalha que importava era aquela que travava com você mesmo, e que todo o resto era apenas ruído. Você vai caminhar entre o barulho das multidões e perceber algo. Eles ainda estão procurando o que você já encontrou. Enquanto eles buscam sentido nas vozes externas, você o encontra dentro de si. E é aí que nasce o poder que ninguém pode tirar. A voz do inquebrável é o próprio silêncio. Ele fala com a presença, com o olhar, com a energia. Ele não precisa ser ouvido. Ele precisa ser sentido. Então, se o mundo está gritando e você não aguenta mais o barulho, se sente perdido, cansado, sem rumo, silencie. Desligue tudo. Feche os olhos e ouça o que o seu próprio coração está tentando dizer há tanto tempo. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa se tornar a versão que nasceu para ser. E lembre-se, os fracos fogem do silêncio, porque ele mostra a verdade. Mas os fortes o transformam em força. Esse é o caminho do inquebrável. E ele começa agora.